Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão da prova mais recente do Enem. O nível de resolução, de acordo com a nossa avaliação, oscila entre médio e difícil. Na verdade, a leitura atenta e cuidadosa do texto permite não só a sacação correta do gabarito, mas também a percepção dos erros das alternativas incorretas. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Randão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação a respeito das nossas videoaulas, pode deixar nos nossos comentários ou ainda na nossa fanpage do Facebook. Nessa aula nós vamos cumprir a missão do nosso canal de permitir que vocês interpretem de forma adequada os textos, em especial numa prova de vestibular ou concurso. Quem estiver gostando dessa videoaula pode ir deixando um like. Vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, no caso da parte de linguagens e códigos. Uma questão que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível de resolução que oscila entre médio e difícil. O texto da questão é relativamente grande, o que já convida o candidato a uma leitura cuidadosa, tomando-se o devido cuidado para evitar deduções precipitadas. Eu diria que a sacação do gabarito é mais difícil do que a eliminação de algumas alternativas incorretas. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2024. Telemedicina é para todos, mas nem todos estão preparados. A telemedicina, nos últimos anos, tem se destacado como uma ferramenta valiosa, proporcionando uma gama de benefícios, que vão desde a ampliação do acesso à assistência médica até a otimização dos recursos de todo o ecossistema da saúde. O governo federal propõe a estratégia de saúde digital, um programa destinado à transformação digital da saúde no Brasil. Seu principal objetivo é facilitar a troca de informações entre os diversos pontos da rede de atenção à saúde, promovendo a interoperabilidade e assim possibilitando a transição e a continuidade do cuidado aos setores público e privado. Também está em discussão um projeto de lei que dispõe sobre o prontuário eletrônico unificado do cidadão, o que indica o quanto o tema está em evidência, tanto para os gestores públicos quanto para os privados. Contudo, é importante reconhecer que nem todas as pessoas estão igualmente preparadas para aproveitar plenamente os cuidados ofertados pela telemedicina. Um dos principais benefícios do atendimento de saúde à distância é a capacidade de superar barreiras geográficas, proporcionando acesso a serviços médicos, especialmente para pacientes que residem em áreas remotas e ou carentes de certas especialidades médicas, os chamados vazios assistenciais. A equidade no acesso é uma questão crítica, uma vez que nem todos têm ao seu alcance dispositivos tecnológicos ou uma conexão à internet que seja confiável, entre outros problemas de infraestrutura. É um desafio tanto para os pacientes
quanto para os profissionais de saúde, que em muitos casos não contam com uma estrutura para o trabalho remoto, nem com letramento digital para desenvolver as funções. Ao tratar da telemedicina, o texto ressalta que um dos benefícios dessa tecnologia para a sociedade é o fato de ela disponibilizar prontuário único do cidadão tanto na rede pública quanto na privada. B. Oportunizar o acesso a atendimento médico a pacientes de áreas periféricas. C. Fornecer dispositivos tecnológicos para a realização de exames. D. Promover a interação entre diferentes especialidades médicas. E. Garantir infraestrutura para o trabalho remoto dos médicos. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. A pergunta do enunciado é: qual das alternativas se refere a um dos benefícios ressaltados pelo texto da telemedicina para a sociedade? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão, encontra um texto com 3 parágrafos. Será que nós já podemos eliminar qualquer uma dessas alternativas? Eu diria que isso ainda é arriscado nessa fase, em que essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Nós ficamos com a impressão de que a leitura atenta vai nos permitir sacar o gabarito com segurança. Por enquanto, o ideal é atribuirmos um nível difícil de resolução. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Vamos dar uma pausa para reler o texto. Reparem que se trata de um texto publicado no site do jornal Correio Brasiliense, o que nos faz supor se tratar de um artigo de opinião. Sendo assim, esse texto defende uma ideia. Que ideia esse texto defende? Em resumo, o que nós estamos colocando em vermelho agora. Ou seja, esse texto defende a importância visível do avanço da telemedicina. Reparem que a parte não destacada do primeiro parágrafo dá exemplos de respostas possíveis à pergunta do enunciado. Afinal de contas, trata-se de 2 fatos que o texto já começa a considerar benefícios da telemedicina. Convenhamos que ainda estamos no primeiro parágrafo, então ainda é cedo para sabermos se o texto ressalta. O segundo parágrafo faz, digamos assim, uma breve fuga do assunto de telemedicina. O que esse segundo parágrafo faz, basicamente, é mencionar propostas do governo federal que nós entendemos, pelo sentido do texto, estarem ligadas à telemedicina. E o terceiro parágrafo retoma o assunto de telemedicina. Vejam esse trecho que nós estamos destacando em vermelho agora. Aqui o texto está dizendo, quase que com essas mesmas palavras, que um dos principais benefícios da telemedicina é a possibilidade de transpor barreiras geográficas, oferecendo acesso a serviços médicos para áreas carentes e remotas que o texto chama de vazios assistenciais. Depois disso, o texto reconhece um problema existente, o que ele chama de equidade de acesso. Nem todos estarão livres de problemas de conexão com a internet. Aliás, muitos terão problemas de infraestrutura. Então isso é reconhecido pelo texto como uma série de problemas, de modo que a telemedicina lança também um desafio.
no caso, a transposição desses problemas. Um desafio tanto para os médicos quanto para os pacientes. Só que o texto não usa isso para negar que tudo que está destacado em vermelho é um benefício da telemedicina. Aliás, o texto coloca essa parte destacada em vermelho como um dos principais benefícios. Então, tudo que está destacado em vermelho conduz à alternativa B, a condição de gabarito da questão. Reparem que o que está nessa alternativa é, em outras palavras, o que está destacado em vermelho. Se alguma outra alternativa responder corretamente à pergunta do enunciado, a questão pode ser anulada. Mas a alternativa A não funciona como resposta à pergunta do enunciado, enquanto que as alternativas C, D e E cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Para comentarmos, eu quero começar pedindo para que tomem cuidado com a alternativa A. O texto não coloca essa disponibilização do prontuário como um benefício da telemedicina para a sociedade. No máximo, menciona isso como uma possibilidade discutida pelo governo federal. Isso no segundo parágrafo, que, como nós já mostramos, inclusive faz um pequeno escape do assunto de telemedicina. Sobre a alternativa C, o texto não menciona em momento nenhum disponibilidade de recursos tecnológicos para a realização de exames. Quase pelo contrário, menciona a precariedade de recursos tecnológicos como um problema de infraestrutura presente na telemedicina. Sobre a alternativa D, embora seja notável que essa interação tende a ocorrer, ela não é mencionada em lugar nenhum do texto. Sobre a alternativa E, o texto menciona problemas de infraestrutura, mas não diz que a telemedicina garante infraestrutura para o trabalho remoto dos médicos. Assim sendo, a alternativa B é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão cujo nível de resolução oscila entre médio e difícil. Vocês notaram que não foi uma tarefa das mais fáceis sacar o gabarito? Eu diria que mais fácil do que sacar o gabarito foi eliminar algumas alternativas incorretas. E à medida que o candidato lê com atenção o texto, consegue sacar o gabarito com segurança. Só que isso exige, de fato, um certo nível de atenção. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.